Então, boa tarde, pessoal. Está começando aqui mais um Café com a NER. A Regina, infelizmente, não poderá participar hoje. Ela estava no congresso ali da FIP em Portugal. Está chegando aí nos próximos dias. E hoje eu estou aqui com a tarefa de conduzir o café com todos vocês aqui. E hoje temos um convidado. Eu já tive a oportunidade de participar de um café justamente com ele há alguns meses, talvez uns 6 meses, né, Sérgio? E, Eu creio que e até mais. Talvez até mais, Né? exatamente. Na ocasião, a gente falou sobre o Atlas da Notícia. O Sérgio Ludwig, ele é presidente do Projor, editor-chefe do Projeto Comprova e coordenador dos cursos da Abrage e do Atlas da Notícia. E hoje o tema focará no Projeto Comprova, na fase aí de 2024, imagino eu, né, Sérgio? Isso. Então, te dou a palavra aí para começar aí com a sua apresentação do projeto e, à medida que você for apresentando, eu vou ajudando a esclarecer as dúvidas que possam surgir por aí, tá bom? Perfeito, perfeito. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Demetrios, muito obrigado, Anera, Regina, pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês. A gente participou agora há pouco de uma campanha da ANER, eu fiquei impressionado com a rapidez, com a agilidade com que vocês conseguiram colocar tudo no ar, em defesa da boa informação, e foi um prazer muito grande para a gente participar disso. É sempre muito bom poder ter esse contato com os colegas jornalistas. Bom, eu vou falar um pouco sobre o Projeto Comprova, explicar um pouco como ele funciona, mas não quero me deter tanto nisso. Vou falar um pouco sobre a visão que a gente tem do Comprova, do papel que a imprensa tem no enfrentamento da desinformação, né? Eu não costumo usar combate, porque acho que não é esse o nosso papel. O combate à desinformação traz outras referências junto, que envolvem liberdade de expressão, mas o enfrentamento a gente precisa fazer, e o jornalismo tem um papel fundamental para a melhora do ambiente informacional da sociedade. Deixa eu ver se eu consigo por aqui se eu consigo rolar por aqui, um instantinho. Você consegue? Sua câmera também está desligada, viu, Sérgio? Não sei se é melhor aí para você apresentar, mas só tô dando esse toque aí. Está desligada? Vocês não Tá me veem? desligada. A gente Não, tá não tá ligada? não, Não? tá aparecendo. Ah, então perfeito, gente. Alguma coisa na minha conexão aqui. Ah, Peço perdão. Tá não, tudo em tudo bem, ordem, então. tudo bem. Então, deixa eu só passar aqui para a aba da apresentação. Eu não vou ver vocês, mas se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, por favor, interrompam, e aí não levantem a mão, já falem diretamente, porque aí dou a palavra, tá bom? Vamos lá, então. Bom, o que é o Comprova? Imagino que vocês já tenham ouvido falar. O Comprova está presente já desde 2018 na cobertura de muitos veículos de comunicação no Brasil, mas nem sempre ele é notado como tal, né? Nem sempre esses conteúdos eles são percebidos como uma publicação ou algo que foi feito ou verificado pelo Comprova, né? Como é que a gente entende Comprova? Ela é uma iniciativa colaborativa, né? Não tem fins lucrativos, ela é liderada pela Abrage e reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros, eram 24 em 2018, nós agora estamos em 42, e o nosso trabalho é descobrir, né, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas, ou crise climática, como queiram, e foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. Nós não fazíamos, no começo, o fact-checking convencional, né, que é essa verificação, a checagem do conteúdo das falas, né, do discurso das autoridades, dos políticos, né. Então, a gente faz o que se chamava de social debunking, né, diferente do fact-checking. Hoje em dia, não tem mais muita diferença entre isso, porque as agências de checagem já fazem essa verificação dos conteúdos que estão nas redes sociais, produzidos por pessoas anônimas, ou muitas vezes por desconhecidos, ou por influenciadores e tal.
E, e nós seguimos nisso, mas a gente adotou, desde a pandemia, a verificação também do discurso feito nas redes sociais, publicado nas redes sociais do discurso de políticos, né? Uma declaração de um político feita a um veículo de comunicação, a gente não verifica. E também não checamos os conteúdos produzidos e publicados em veículos de comunicação, né? Nós entendemos que os veículos de comunicação, eles obviamente podem errar, e um veículo de comunicação sério, ele tem a sua política de correção de erros, mesmo que ela não esteja publicada no seu site, ou visível para toda a sua audiência, ela tem uma política de correção de erros e ela deve seguir. Então, essas correções a gente espera que elas sejam feitas na medida em que seja detectado qualquer erro, né? Então, esse é o escopo do Comprova. Eu não tinha colocado aqui no meu slide, mas vou falar um pouco sobre a metodologia, porque eu acho que ela é importante, assim. Como é que a gente faz a detecção desses conteúdos e como é que o nosso trabalho prossegue, né? Qual é o processo de verificação do Comprova? Ela começa com o monitoramento. E para fazer o monitoramento, a gente faz uma avaliação de diversos cenários. O cenário, por exemplo, mudanças climáticas, né? A gente olha para o cenário político, para o cenário econômico, o cenário tecnológico, o cenário, obviamente, de meio ambiente, né? Tenta ampliar o máximo possível isso para localizar quais são os atores, né? Quem são as pessoas que falam em nome dessa causa, contra essa causa, quais são os temas, que temas são as variantes, né, da crise climática, incêndios, florestas, as hashtags, né, que podem ser utilizadas para uma produção de conteúdo, uma peça de conteúdo de desinformação que esteja nas redes. A gente vai ter que avaliar também o cenário das plataformas, para identificar quais são as plataformas mais utilizadas para tratar sobre o tema, e aí trabalha uma grande lista de itens que a gente precisa monitorar. Obviamente, a gente conta com o auxílio de alguns softwares para isso, né? Porque fazer esse monitoramento em 11 plataformas, que são as plataformas que a gente mais monitora, é um trabalho insano, né? Muito difícil de fazer tudo isso, porque a gente tem listas com milhares de nomes, né? Que a gente utiliza para monitorar isso. E aí, o que a gente faz? E aí a gente ainda recebe da audiência uma série de sugestões de verificação, né? Via um chatbot que nós temos, que depois eu coloco o número para vocês. Então, a gente reúne tudo isso, tenta classificar de alguma maneira todo esse material, e a gente vai, de alguma maneira, não, a gente classifica pelo engajamento, né, pelo alcance que teve aquela peça que a gente separou para avaliar, né? Às vezes é algo que a gente sabe que é falso, às vezes é algo que a gente tem alguma dúvida, às vezes a gente tem uma suspeita, ou as pessoas estão manifestando alguma suspeita sobre isso, e a gente vai separando tudo isso e classifica pela viralização. Aquilo que tem mais viralização, desde que esteja no escopo do Comprova, a gente separa para abrir uma investigação, né? Então, digamos que hoje a gente tem um grupo de jornalistas que dê conta de abrir 3 novas investigações. A gente vai pegar sempre as 3 investigações que tiveram mais viralização. Isso nos atende por 2 motivos, e é muito importante que vocês saibam. O primeiro deles é que a gente precisa ter um critério, num ambiente tão polarizado como a política brasileira, a gente precisa ter um critério muito objetivo para defender por que a gente abriu uma investigação que às vezes beneficia um lado e contraria outro, né? Para que a gente não tivesse que, em algum momento, tentar buscar alguma paridade e buscar conteúdos de um lado que não tenham tanta viralização, e deixando de lado outros que talvez tivessem mais viralização, né? Então, abrir isso para o público, dizer na verificação, no relatório que a gente publica, que a gente escolheu aquele conteúdo porque ele tinha
mais viralização, e aí você entrega os números da viralização, para que isso fique claro para as pessoas e que seja justificado por essa informação, a gente consegue fazer. E a outra razão é que também nesse ambiente muito polarizado, onde as pessoas buscam muitas vezes confirmação para suas crenças, se a gente buscasse ou fizesse a escolha por algo que pudesse causar algum tipo de dano, algo que fosse muito sério, né, mas que tivesse pouca viralização, provavelmente, ao publicar isso em diversos veículos, né, falamos ali 42 veículos de comunicação que fazem parte do Comprova, a gente estaria dando oxigênio, seguramente, para aquela peça de desinformação, porque não há como se fazer um desmentido de algo sem fazer referência ao boato, à mentira que estava circulando, né? Então, com esse ambiente polarizado, muitas vezes as pessoas preferem acreditar na desinformação, preferem acreditar na mentira. Sérgio, uma Diga. pergunta aqui, deixa eu ver se eu entendi esse último ponto. Temos ali 42 veículos de comunicação que fazem parte do Comprova, já vou até te fazer algumas perguntas depois sobre como participar do projeto, né? Mas antes disso, você deu um exemplo de uma notícia, enfim, uma mentira, né? Que foi divulgada via WhatsApp, está viralizando nas redes e tal. A ideia é que esses 40 veículos publicizem que essa informação não é verdadeira. Isso tem o outro lado, que é de alguma maneira alavancar ainda mais a mentira, porque ela fica mais vista, é isso ou não? Eu não sei se eu entendi esse ponto. É que quando eu faço a verificação e eu estou desmentindo algo, eu preciso fazer uma referência a que conteúdo eu estou investigando. Exatamente. Eu preciso dizer isso, olha, eu estou investigando tal coisa. E ao citar isso, eu estou reproduzindo a mentira de alguma forma. Exato, você está dando de alguma maneira visibilidade à notícia. Um bom exemplo é o helicóptero da Havan, no Rio Grande do Sul, né? Exato. Acabou mostrando a imagem para dizer que ela era uma mentira. Isso Ou tem um você vai lado, fazer... isso tem um lado ruim também, então. Exato, tem um lado ruim, né? Tem um lado ruim. O que a gente faz, e acho que é uma analogia que pode ser aplicada aqui, principalmente para aqueles que não tiveram contato com essa peça de desinformação antes, é atuar como uma vacina. Né? A vacina, ela leva um vírus inativado. O que a gente tenta fazer é desativar a mentira, né? Inativar essa mentira, usar todos os recursos possíveis para que ela não seja ativada. Mas muita gente pode querer ativá-la, né? Muita gente que acredita naquilo e aquilo de alguma forma confirme uma crença, pode preferir acreditar naquilo e, de repente, buscar essa informação ou até utilizar essa informação para levar adiante nas suas redes, nos seus grupos e tal, e deixando de lado a verificação. Então, essa é uma questão que, para nós, é muito preciosa, assim, porque o trato que a gente... Então, por exemplo, a gente não dá nenhum tipo de link para quem publicou. A notícia falsa, né? A gente faz uma referência, assim, tenta inativar ao máximo aquilo, porque você imagina, tem portais que reproduzem conteúdos do Comprova, que se coloca numa home, por exemplo, chega em 2 milhões de pessoas. Né? Exato. E aí você pode ter oportunistas que olham esse conteúdo e se aproveitam ali para saber que aquela mentira está rondando, justamente para poder ou pessoas viralizá-la ainda mais, né? Ou pessoas que olhem aquilo sem se sentir oportunista, mas acreditando, e aí repassem isso adiante, né? E tem também o outro lado, tem uma camada hoje da sociedade de pessoas que desconfiam dos próprios veículos. Sim. É uma coisa triste isso. Então, você olha ali e fala, olha, estão dizendo que isso é mentira. Então, pode ser verdade. É uma então, loucura, mas isso acontece, né? A pessoa que busca confirmação para suas crenças também se vale do ódio, do ataque que faz aos veículos, porque eles não estão confirmando as suas crenças. Tá? A gente falou antes de começar aqui no Atlas da Notícia, numa pesquisa que a gente fez no Atlas logo depois da pandemia, a pandemia ainda não tinha acabado, de vários veículos se queixando
do público exigindo que eles tivessem uma posição diante, por exemplo, de tratamento precoce, essas coisas aqui, que estavam numa disputa de narrativas naquele momento na sociedade. Então, a própria... e veículos que estavam perdendo recursos com publicidade, começando a depender cada vez mais do seu público, dos seus leitores, sendo pressionado pelos leitores para tomar uma posição, a posição que esse grupo de leitores queria, né? Então, isso dependendo em cidades que estão muito ligadas a uma determinada linha de pensamento e tal, isso pode ser ruim e danoso para o jornalismo, porque vai fazer com que quem esteja querendo fazer um jornalismo ligado aos fatos, né, sem esses vieses todos, sofra em relação aos seus leitores, né? Então, essa é uma questão bastante importante para a gente. Ainda sobre metodologia, então, escolhidos as peças que a gente vai investigar, para as quais a gente vai abrir uma investigação, a gente tem uma espécie de um documento onde esse conteúdo e tem quase um formulário ali com várias questões que a gente já reúne para os repórteres. A gente já deixa bem claro quais são as respostas, né, que precisam ser buscadas, né, naquela verificação, o que a verificação precisa responder, e todos os itens, todas as seções que uma verificação do Comprova compõe, né? Então, essa, por exemplo, da justificativa porque abrimos é importante, o que disse o outro lado, né? O que significa ser enganoso ou ser falso, que outras verificações sobre esse mesmo tema ou desse mesmo perfil que publicou, a gente já verificou, outras organizações de checagem publicaram, então tudo isso vai ali. E aí a gente usa o Discord como plataforma para essa nossa organização, e usa Google Docs para formatação, né, do trabalho de investigação, para o registro de toda a apuração. A gente oferece isso para os jornalistas que representam, né, os veículos de comunicação. Então, normalmente, cada veículo de comunicação tem um representante, né? Eles não estão os 42 ao mesmo tempo, né? Hoje, eu diria que a gente deve estar com cerca de 14, 15 repórteres atuando diretamente no Comprova, e tem alguns outros que participam de uma atividade que eu vou falar na segunda parte. Aí a gente tem sempre 2, 3, mas normalmente 3 repórteres de veículos diferentes que fazem essa apuração, né? Eles dividem como eles vão fazer o trabalho, quais são as fontes que eles vão ouvir, eles voltam ao grupo para pedir sugestões de fontes, por exemplo, o contato de alguém que possa ajudar naquela apuração, e eles fazem todo o trabalho de verificação. Esse trabalho, ele requer também um registro, né, uma documentação toda que vai ser colocada nesse mesmo documento, e ao fim, quando essa apuração está pronta, eles propõem um texto, uma espécie de um relatório, que é a reportagem que vai ser publicada. A gente pega esse conteúdo, faz uma primeira revisão, e faz uma cópia desse conteúdo que eles fizeram, leva para a parte de cima desse documento, chama todos os outros para fazer o cross-checking, que é uma revisão por pares. É o que a ciência faz, né? Alguém fez o Exatamente, estudo... né? Nem para uma metodologia científica, né? Você tem seus Exatamente. pares revisando ali. Exatamente. Então, vem os pares, eles revisam, eles têm total abertura para fazer qualquer tipo de observação, para fazer solicitação de novas apurações, para questionar alguma coisa que foi colocada. Então, tem um debate que se instala ali, que é um debate extremamente rico, extremamente rico. Então, participar disso, ter o seu trabalho a todo momento sendo... sofrendo escrutínio de colegas, né, que muitas vezes são menos experientes, mas eles trazem algumas culturas já de redações que são importantes. Então, a gente falou antes da Band, né? A repórter da Band, ela tem uma cultura de rádio, de
de agilidade, de um texto mais direto, ela vai ter esse olhar. O repórter do Estadão que vai fazer o cross-checking, ele vai estar muito preocupado, por exemplo, com o título. Esse título ele tem que ser muito íntegro, ele tem que entregar tudo. A pessoa da Folha vai insistir para que o outro lado tenha sido ouvido e que a gente tenha uma variedade de fontes ali que contribua, né, para que essa verificação ela seja consistente, né? Então, é por isso que esses 42 veículos são tão plurais, né? Dá para mostrar a lista desses 42 veículos que integram o projeto? Eu vou mostrar no slide seguinte. Sim. Então, feito isso, a gente tem essa etapa, e essa etapa ela tem que produzir um consenso. Assim, consenso entre pelo menos 3 veículos que fizeram o cross-checking, que fizeram a revisão, e todos que estão envolvidos ali, isso sempre vai dar no mínimo 8 jornalistas diferentes fazendo essa leitura. Há consenso entre esses 8 ou 10 ou 15 jornalistas que olharam para esse conteúdo de que ele é consistente, ele é irrefutável, nós estamos dizendo que isso é falso e é irrefutável que é falso. Muito bem, publica-se. A gente publica no site do Comprova e todos os veículos podem republicar, e qualquer veículo do Brasil pode republicar, porque os conteúdos do Comprova têm licença Creative Commons, então qualquer pessoa pode republicar. Não há consenso, há como buscar um consenso, vale ir atrás disso, não há consenso, a gente acha que não vai encontrar consenso, muito bem, arquiva-se. Não importa que esse trabalho tenha dado uma semana de apuração, que tenha dado todo o trabalho do mundo, que a gente tenha perdido um dia inteiro discutindo, ele é arquivado. Se a gente não tem consenso entre nós de que o que a gente está publicando é algo que seja irrefutável, nós não vamos publicar. E acontece muito, Sérgio, esse tipo de situação, onde não há um consenso entre os 42 veículos? Acontece, não é tão frequente, foi mais frequente durante a pandemia, quando a gente teve que recorrer, por exemplo, a fontes, pessoas informadas, né? Não é comum que a gente recorra a fontes como principal, a fontes pessoas, né? A gente vai muito a fontes de dados, né? Usar, às vezes, software para identificar se algo foi manipulado ou não. Então, sempre foi o normal, né? Buscar fontes de dados e ver manipulação através de software. Com a pandemia, a gente teve que recorrer muito a fontes, pessoas com autoridade para falar sobre um determinado assunto, e muitas vezes a gente arquivou coisas porque mesmo com opinião de algumas fontes havia algumas coisas que eram contraditórias e a gente optou por não publicar. Porque desde o começo do Comprova, o grande desafio era assim, não cometer erros, né? Erro zero, nossa meta é erro zero. Então, é por isso, algumas vezes a gente arquiva simplesmente alguns trabalhos em função disso. Então, essa etapa do cross-checking, ela é, para muitos jornalistas, um acelerador de carreira, porque você imagina, 3, 4 meses diariamente participando da discussão, você não tem isso em redação nenhuma do mundo, né? Você não tem isso em redação nenhuma do mundo, no New York Times você não tem essa possibilidade, sabe? E ali não é a coisa dos editores simplesmente orientando, não, são os colegas, né? São os pares que vão chamando a atenção, que trazem novidades e que tem essa autoridade também de ter trabalhado com isso, né? Então, acho que esse é um ponto, eu me detive um pouco aqui na coisa da metodologia, porque eu achei que talvez fosse importante para falar, como mais adiante aqui. Tá. Então, aqui, basicamente, são os 42 veículos, tá? Eles tem os logotipos deles aqui. O Comprova é liderado pela Abrage, né? A Abrage faz praticamente todo o trabalho de gestão, né, das questões todas que envolvem a Comprova, e a gente tem apoio, né, financiamento do Google News, da Google News Initiative, que é o nosso maior financiador,
e Meta e WhatsApp também colaboram com algum financiamento. Eles estiveram fora no ano passado, mas voltaram nesse ano. Então, a gente tem um recurso também oriundo dessas duas plataformas. Ô Sérgio, e só um ponto ali nos 42 publishers, né? Nós estávamos falando antes de começar aqui sobre os critérios para participar desse grupo de veículos, né? Uhum. Poucos deles, se não números singulares aí, participam da ANER e do projeto ao mesmo tempo. Ao Uhum. passo que a gente tem veículos aqui que são grandes, marcas grandes que produzem conteúdo digital nativo e consistente. O que é necessário para fazer parte do Comprova? Como que um publisher associado à ANER pode fazer para participar desse projeto aí? Quais são os bônus e ônus dessa participação? Basta que nos procure, e a gente faz uma avaliação do veículo, e os outros veículos que já fazem parte, eles dão um aval, né, para o ingresso ou não. A gente precisa ter uma maioria de 2/3 dos veículos para aceitar um novo parceiro. O que a gente tem de ônus? Não há ônus nenhum para o veículo, a não ser ter alguém que seja representante do veículo participando disso, mas a gente tem uma carga bastante grande de treinamentos, de capacitação. A capacitação normalmente ela é aberta para todos os profissionais do veículo, então não somente para o representante, para o repórter que está representando. Tem a possibilidade de ter um conteúdo bastante bem verificado e checado, né, ao extremo, para publicar. E bônus? Bom, bônus tem, eu acho que, assim, é importante para a marca, né, tá vinculado, na medida em que ele assina junto, tanto como quando faz cross-checking, quando faz a verificação, ele assina junto a autoria, né? Então ele tem o crédito, então para alguns veículos talvez seja interessante aparecer em portais ou em sites que tenham mais audiência, que tenham uma audiência que ele tenha interesse, né? Então para a marca é importante, institucionalmente me parece que não há dúvida, e a gente tem, eventualmente, algumas bolsas, né, que a gente oferece para ajudar veículos que não tenham condições financeiras de manter um repórter por tempo integral no Comprova, principalmente na época de eleição, é muito importante, né? Essa bolsa, só quem tem direito são os que têm há mais de um ano, então, por exemplo, quem entra nesse ano não tem direito a essa bolsa, poderá ter se a gente oferecer um programa de bolsas no próximo ano. Essa é basicamente como participar ou não. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui Diga. interessantíssima, do Uri Pocamutondo. Você quer abrir a câmera para falar, Uri, ou quer que eu reproduza a sua pergunta? Escreve aí ou abra, por favor. Vou perguntar aqui por enquanto. Tá. Pediu para eu reproduzir aqui, que é o seguinte. Os veículos devem ser apenas brasileiros, e ele faz essa pergunta porque ele está em Moçambique. Imaginei. Uma pergunta bem interessante aí. Não, precisa ser brasileiro, porque o nosso escopo, que é o slide seguinte, ele tem a ver com o Brasil, né? Então, o escopo são basicamente eleições no Brasil, políticas públicas no âmbito do governo federal brasileiro, questões de saúde, mas que envolvem políticas públicas também, e mudanças climáticas, que é um tema mais abrangente, mas a gente só verifica aquilo que tem alguma ou origem ou que se refere a algo no território nacional, né? Isso não é nenhuma xenofobia, é mais em função de que nos parece muito desinteressante para quem não cobre esses temas, né? Ou quem não cobre esse território. É o mesmo que, por exemplo, agora para as eleições municipais,
a gente tem sempre uma grande dificuldade em fazer a cobertura de eleições municipais, porque uma eleição em Porto Alegre, embora Porto Alegre agora esteja no foco em função das inundações, pode não interessar a um veículo que esteja em Manaus, por exemplo, que esteja no Recife, ou até Brasília, sei lá. Então, vai diminuindo muito o interesse dos veículos em participar dessa cobertura especificamente, porque eles não vão nem reproduzir isso, porque não cobrem, e também não vão ter informações suficientes, não vão entender o contexto A própria daquele lugar. apuração fica difícil, né? A própria Mas eu apuração acho fica que, difícil. por outro lado, Uri, eu não sei como é esse tema aí em Moçambique, mas eu acho que, de alguma forma, você estar aqui, trocar essas ideias e eventualmente acompanhar o projeto, mesmo estando à distância, pode ajudá-lo a ter insights aí para tentar resolver problemas análogos aí no teu país, né? Uma No coisa interessante. Comprova, a gente já participou de alguns processos. A eleição de 2019 na Nigéria, nós colaboramos com uma coalizão que foi formada na Nigéria. A gente já ajudou na Etiópia algumas organizações, e estamos à disposição de vocês, se vocês precisarem, ou se puder ser útil a experiência do Comprova para algumas coisas, podem contar conosco. No final no final desses slides tem o meu contato. Você pode participar disso, você pode nos acionar caso a gente tenha alguma forma de contribuir com vocês. Tá? Quer colocar algum ponto, Uri? Muito obrigado, Demetrios, muito obrigado, Sérgio. Não sei se consegue me ouvir. Sim? Perfeitamente. Eu fiz essa pergunta porque este ano, concretamente em outubro, Moçambique vai para as eleições presidenciais e legislativas. Então, estava também preocupado porque esta questão é pertinente, apesar de ser global, mas é pertinente para um país em que a questão da tecnologia é reduzida, a questão da inteligência artificial ainda é um desafio, e o acesso à informação, o meio rádio do qual faço parte, é uma das referências, e depois seguem os outros meios, outras plataformas. Então, eu vou ficar vou pesquisar aqui o contacto, também tentarei responder através do e-mail da ANER, do qual tenho recebido as informações com a Regina. Acho que pode nos ajudar a ter uma abrangência diferente, um olhar diferente, e quem sabe possamos estar preparados para o mês que se aproxima, que não é longe, que é o mês de outubro, que são as nossas eleições presidenciais. Perfeito. Uri, e você pode também, na Abrage, obter acesso para outros jornalistas que trabalhem com você a alguns cursos gratuitos em português. Agora a gente finalizou um, mas vai reabrir em seguida, de verificação e checagem para as eleições com ênfase em inteligência artificial. Então, você tem ali várias pessoas, alguns estrangeiros também, mas, assim, são referências no assunto, várias pessoas aqui do Brasil, e todo o conteúdo que é falado em inglês tem legendas em português, então ele está super acessível, e agora em julho a gente deve reabrir a inscrição para isso. Eu recomendo muitíssimo, que é um curso de 2 semanas muito consistente, com várias, sempre com foco em ferramentas que sejam gratuitas, que você não precise fazer nenhum investimento para poder utilizá-las no trabalho. Bom, Obrigado. disponha sempre. Aqui, então, eu já falei do escopo, né, a projeção para 2024, eu vou passar mais rápido aqui, porque eu me detive bastante nessa parte da metodologia e não estava contando em apresentá-la. Mas a nossa projeção é produzir cerca de 350 reportagens, né, entre verificações de conteúdos explicativos. Então, conteúdos explicativos a gente tem tentado fazer bastante, porque esse nosso monitoramento ele nos revela também tendências, né, e às vezes a gente consegue se adiantar a elas sem ter que fazer uma produção de uma verificação que vai trazer aquele carimbo de falso, de enganoso, que muitas vezes é um carimbo que é também colocado na testa de quem compartilhou aquela informação, né? Então,
ela é melhor aceita quando ela é um conteúdo, como a gente tem duas versões, que é um contextualizando, né, para tentar trazer contexto para uma determinada verificação, um determinado tema, ou então comprova e explica, que daí sim tenta pegar todos os lados de uma notícia e dar todo o contexto possível para aquele tema, de uma forma que se adiante, né, que a gente possa oferecer informação que ajude a fortalecer as pessoas e ter uma capacidade crítica diante daquilo que elas vão receber. Então, a ideia é que com essas 350 a gente tenha no mínimo aí 5.000 verificações publicadas pelos membros, né, se multiplica por um número consistente de membros do Comprova, e mais 60 vídeos com as verificações mais relevantes, que a gente tem feito também, publicações nas redes sociais, tentando trazer um pouco também de letramento midiático para ali, né. Esse ano, para as eleições municipais, a cobertura está focada no processo eleitoral, né, em função até dessa dificuldade da gente fazer a cobertura. São 5.570 municípios, né, imagine o número de candidatos aí, você vai ter, sei lá, eu não sei o número de candidatos ainda, mas 20.000 candidatos, mais do que isso talvez, né, conseguir fazer uma boa avaliação para acompanhar e monitorar todos esses nomes é muito difícil, né? Mas a gente vai fazer tem um projeto de apoiar jornalistas de organizações jornalísticas que vão fazer a cobertura em outras cidades, né? Com curso, né, que a gente já falou, mas também consultoria e acesso a recursos para jornalistas na caixa de ferramentas de Comprova, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, né, via WhatsApp. Esse chatbot que a gente tem, né, que aqui está o número, que recebe, né, as sugestões ou solicitações de verificação do público, né, ele também dispara, para quem se inscreve, uma newsletter a cada 3 verificações publicadas, com um pequeno resumo da verificação, né, do que se fez. Então, é uma forma dos jornalistas, principalmente, estarem atentos àquilo que está circulando bastante, tal. E a gente vai incluir, então, essa parte de recursos para jornalistas, que você vai ter, por exemplo, você está fazendo cobertura em Uberlândia, na eleição municipal de Uberlândia. Apareceu uma foto que você está em dúvida e você não sabe como fazer uma boa verificação daquela foto para ver se ela é uma foto original, se ela foi manipulada de alguma maneira. Você vai poder, através desse número do WhatsApp, fazer uma consulta e receber ali uma dica de uma orientação para o uso de uma ferramenta que vai te dar a condição de fazer aquela investigação, né? E vou adiantar já, a gente pretende abrir também mentorias, e acho que está aqui na próxima, mentorias para jornalistas, usando a experiência dos nossos repórteres, dos nossos editores, para atender jornalistas que, diante do desafio de fazer uma verificação, também precisem de uma orientação. E aí, às vezes, não é só uma orientação de uma ferramenta, mas é uma orientação, inclusive, de como abordar aquilo, que tipo de fonte se pode buscar, ou ferramentas mesmo, sempre tem ferramentas envolvidas e tal, como ele pode resolver o desafio de fazer aquela verificação. Então, nós estamos nos preparando para atender até 500 casos entre os meses de agosto e outubro. A gente vai divulgar isso depois direitinho, como as pessoas vão poder proceder para isso, mas é uma forma da gente colaborar com a eleição municipal, atendendo, né, quem está na ponta, quem está realmente fazendo a cobertura especificamente da eleição nas cidades, né. E, bom, aqui eu já falei sobre capacitação, né, de jornalistas, os treinamentos que o Comprova tem, a gente tem uma carga horária forte de treinamento. Esse curso que eu mencionei agora há pouco, de verificação, ele é um curso que está na plataforma da Abrage, né, que vai ser reaberto a partir de julho. A gente tem também um programa de treinamento contínuo, né, para os repórteres do Comprova, sempre tentando atualizar, e a gente abre sempre para todos os profissionais daquela redação que participa do Comprova. Temos um programa de residência que permite que pessoas que fizeram os cursos possam se candidatar e participar de um período ali de 4 ou 8 semanas trabalhando com os repórteres no Comprova. Então, é esse programa de residência que ele tem um acompanhamento
específico de um editor que ajuda nas orientações, e é uma oportunidade de usar na prática todo o conteúdo, né, que foi incorporado pelos jornalistas nesses cursos, né? E a gente deve também produzir um manual para detecção de inteligência artificial e deepfakes nas eleições, né? Isso também vai estar aberto para todos os jornalistas. A gente está atualizando o aplicativo do Comprova para trazer mais informações que ajudem também na detecção de informações e notificações, e é isso, dessa parte, tá? Eu queria ver quanto tempo a gente tem, porque eu queria falar um pouquinho sobre o tema na final, a segunda parte do tema que a gente acordou fazer hoje. Então, Demetrios, não sei quanto tempo, se você puder me orientar Vamos aqui. lá, vamos lá. A gente tem até às 16 horas, se a gente passar um pouquinho, acho que é tranquilo, tá, Sérgio? Bom, Antes da gente prosseguir, eu queria colocar uma pergunta do Lucas Rohan, que é, acho que de Portugal, né, Lucas? Se você quiser falar também, abro aí o microfone. Mas o Lucas, ele faz a seguinte pergunta. Como vocês identificam a fonte original da desinformação? Por exemplo, a CNN, Estados Unidos, por engano, divulga um vídeo da guerra na Ucrânia. Vamos supor que um tempo depois acaba se revelando falso. Mas o twitteiro João publicou o mesmo vídeo porque viu na CNN. uhum. Já vi projetos, como o da FP, optar por desmentir o João e não a CNN, que é a fonte primária ali da desinformação, né? Como que vocês evitam isso? Como que vocês lidam com isso? Se a gente identifica que a fonte da informação é um veículo de comunicação, a gente não prossegue na investigação. Basicamente isso, né? A gente não faz isso de Que é uma das premissas que você colocou no começo. Isso, Que, isso. o objetivo do Comprova não é checar a informação que foi primariamente divulgada em Exato. algum outro veículo, né? Exato. Mesmo Mas, assim, que este veículo não faça parte dos 42 que fazem, que mesmo que esse compõem veículo... o projeto, né? A única exceção são para sites hiperpartidários, né? Que são sites que simulam o conteúdo jornalístico e tal, e aí sim, mas isso tem sido também cada vez menos frequente, na medida em que, como há um desestímulo das plataformas em oferecer link para fora, se reduziu muito, não a publicação, mas a viralização desses conteúdos, né? Tá. Conteúdos que têm links para esse tipo de veículo. Tá? Eu tenho uma preocupação sobre isso, que é o limiar entre aquilo que é um veículo de fato e aquilo que não é, né? Uma grande questão que vem surgindo aí sobre a inteligência artificial são as fazendas de notícias, né? Sim. São bots ali produzindo conteúdo o tempo inteiro, e obviamente essas inteligências artificiais podem ser pilotadas para produzir conteúdo que não estejam relacionados à informação real. Isso também é um problema, Sérgio. Talvez a gente esteja aí numa situação onde, mesmo que você não tenha uma visibilidade mais ampla por parte das redes sociais, a facilidade de se operar esses instrumentos hoje não permitiria que novas marcas fossem criadas fingindo ser jornalismo e isso possa gerar algum problema? Sim, isso é um problema. Isso é um problema. A distinção do que é um veículo de jornalismo comprometido com o público é algo importante, né? A gente está num projeto, inclusive no Atlas da Notícia, que é outra frente que eu tenho de criar indicadores para um selo que faça essa distinção, mas a gente não chega a ter isso no dia a dia do Comprova como um desafio, né? Normalmente, a dúvida sobre se um veículo que a gente investiga, ou algo que a gente esteja investigando, que a gente veja que a origem foi um site que a gente tem dúvida se é um site jornalístico mesmo, se não é, a gente busca ali uma série de informações sobre aquilo, por exemplo, expediente, quem é que publica, quem é que tem a propriedade daquele veículo, essas informações, e a gente leva para o conselho. Quer dizer, a gente tem um conselho de 5 representantes dos veículos, e a gente toma essa decisão lá, se a gente vai abrir essa investigação ou não, né? Não tem um critério rígido
para isso, para o que define ou o que distingue um veículo jornalístico de outros que se passam, né? Esse limite não é um limite tão claro, como você mesmo mencionou, mas a gente não tem a gente não tem se defrontado com essa necessidade tão regularmente, assim, porque acaba que as coisas que vêm por TikTok, por Twitter, somadas, né, as plataformas todas, porque elas não estão mais numa única plataforma, elas estão em todas as plataformas, né, e são reutilizadas muitas vezes, eles acabam tendo uma dimensão tal, um alcance tal, que a gente nem consegue olhar para esse outro universo, que é um universo mais acanhado do que o ponto de vista da viralização. Perfeito. Bom, eu quis apontar algumas coisas aqui, até para fugir do que eu normalmente tenho falado sobre características da desinformação, questão de velocidade, conteúdo atrativo, essas coisas todas, mas tentar focar um pouco, fazer alguns comentários, tá, para não tomar tanto tempo e deixar até para, se vocês quiserem perguntar algo que esteja mais na curiosidade de vocês sobre, comprova até sobre desinformação de uma maneira geral. Então, são alguns apontamentos que eu trouxe para cá e que eu gostaria de me deter, que envolvem o papel do jornalismo no enfrentamento à desinformação, muito sob o ponto de vista do Comprova, do que a gente vê no Comprova, né, do que a gente tem visto lá, né. Então, uma das coisas que é preciso ficar claro para a gente é que a notícia ela é um gatilho para a desinformação, né? Não há desinformação sobre temas que não estejam sendo noticiados ou que não estejam sendo tratados nas redes sociais. É óbvio que surgem coisas nas redes sociais que não são necessariamente têm origem em uma notícia, mas normalmente o que a gente tem visto é o seguinte: os temas do momento, algo que esteja no Congresso, uma visita do presidente a um determinado lugar, uma fala de algum político, é aquilo que torna que é mais viral, que chega nos trending topics, e é isso que normalmente é utilizado pelos produtores de desinformação para gerar esses conteúdos que visam ou enviesar o entendimento das pessoas, ou de alguma forma interferir na formação das opiniões desse público todo. Então, eu digo que sempre que a desinformação é uma sombra que persegue a notícia, né? A notícia é o gatilho e a desinformação é a sombra que depois persegue. Então, o que é assunto no momento vira desinformação com muita facilidade, né? Não tem desinformação para algo que é um não assunto, né? E o que isso demanda para o jornalismo, né? Demanda que a gente precisa ter atenção nesses temas, olhar muito para aquilo para as redes sociais, monitorar as redes sociais para ver de que forma isso está sendo utilizado, tentar entender o que falta naquilo que circula, porque às vezes falta contexto, e tentar resolver, a partir do jornalismo, essa ausência de informação, essa ausência de dados e tal. E quando a gente monitora, às vezes a gente começa a identificar o começo de uma onda de desinformação, né? A desinformação também vem em ondas. E aí, desculpe só um instante. E aí, a gente pode, ao detectar que algo esteja começando, que algo esteja ainda no início, poder se preparar e fazer o que a gente chama de pre-bunking, que é tentar trazer uma informação que possa blindar um pouco as pessoas, que possa, com a informação, ela seja menos vítima da desinformação, que ela esteja mais protegida da desinformação, né? Então, esse é um ponto importante, assim, que a gente precisa considerar aqui quando a gente fala de desinformação. Outra coisa que é muito importante, que eu vejo que muitas vezes a gente erra, é
ter em mente que os conteúdos nas redes, eles são muitas vezes fragmentados, né? E que o jornalismo precisa zelar pela integridade da informação. A integridade da informação é essa informação que é completa, que não permite que se possa fazer um mau uso dela, né? Vou dar alguns exemplos, assim, nos conteúdos de vídeo hoje, principais conteúdos de vídeo que promovem desinformação são recortes, né? São conteúdos em vídeo ou de uma fala, que é uma fala mais longa, ou de uma manifestação, ou um programa de TV, alguma coisa que possa ser mal interpretada, que possa ser retirada completamente de contexto, e esse recorte é utilizado muitas vezes para vender uma narrativa que é completamente enganosa, que está descontextualizada. Então, é muito importante que a gente pense isso. Quando eu falo em pensar isso, a gente tem que pensar até nos conteúdos que a gente produz e que vão para as redes sociais, né? Que nós mesmos colocamos nas redes sociais. Então, isso, por exemplo, um título mais criativo que se utilize num jornal, ou num caderno específico, um caderno de cultura, às vezes, né? Um título mais criativo, quando ele vai para o Twitter, ou vai para uma outra rede social, ele pode causar um entendimento dúbio, ele pode gerar desinformação a partir dali. Se o meu conteúdo é fechado, é pior ainda, porque as pessoas podem clicar nele e não vão ter a informação, a integridade da informação, não vão poder... não vão poder apurar a informação falsa por um paywall, né? Isso, acessar por ali. Então, o paywall pode ser um problema nesse caminho, né? E ela pode sofrer recortes, as pessoas podem não compartilhar aquele link, mas podem compartilhar, por exemplo, a publicação, né? Uma imagem, uma captura de tela da publicação. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que vai para as redes e para a possibilidade de fragmentação, muitas vezes maliciosa, de um determinado conteúdo, e que pode causar desinformação. Então, o jornalismo tem que ter essa responsabilidade, tem que assumir essa responsabilidade de ter esse cuidado, né? Já vi vários casos isso aconteceu. Sérgio, queria abrir a palavra aí para a Juliana Rezende, da BR Press. Acho que ela quer fazer também alguma colocação, por favor, Juliana. Diga aí. Oi, gente, tudo bem? Muito interessante, parabéns aí pela iniciativa, né, pelo trabalho, quem colabora. E a minha pergunta é assim, a BR Press é mais focada em arte, cultura e entretenimento, a gente tem um pouco de política, meio ambiente, tem alguns assuntos espinhosos, principalmente violência policial, violência de Estado, que é uma área que a gente cobre muito por conta de outros projetos. Uhum. Mas o que eu queria saber, ouvir vocês, é como que vai ser esse futuro? Eu estou ouvindo o Demétrio falar de news farms, quer dizer, parece uma luta inglória, né? Parece que vai chegar uma hora que a gente não vai mais dar conta de... Juliana, hoje eu estava brincando com um colega, dizendo que as mudanças climáticas, enfim, vão acabar com a desinformação. Mas vão acabar com tudo. A desinformação acaba com as mudanças climáticas. Ô, louco, dá uma esperança. Quando você começou a falar, dá uma esperança, mas depois a gente percebe que não há esperança. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, se der tempo, não sei se vai dar tempo, mas porque eu acho que a gente não consegue enxergar o horizonte de uma solução para isso. Acho que as coisas ainda precisam piorar para que depois melhorem. Tá? Desculpe. Mas é isso, sendo bem sincero, assim, a minha visão, né, não sei se mais alguém compactua com ela, mas a minha visão é essa. Eu acho que a gente precisaria ter muito mais movimentos de várias instâncias da sociedade, ao mesmo tempo, muito integrados, para reduzir ao máximo a questão da desinformação. Hoje a gente não tem isso, hoje a gente tem um pouco de jornalismo investigativo, que é eventual,
A gente tem checagem, que é enxugar gelo, não tem dúvida que é enxugar gelo, é checagem. A gente tem um pouco de educação midiática no ensino fundamental, mas tem pessoas do ensino fundamental até os 90 anos que estão consumindo e distribuindo desinformação e não tem nenhum preparo para isso, não estão letradas, são analfabetas para desinformação, não é só digital, para desinformação, para essa integridade da informação. A gente não tem regulação, a gente não consegue definir o que é desinformação. A última versão do PL 2630 tem uma vez a palavra desinformação. Então, e tem fake news no título, que também é uma coisa que nos afronta, né? Utilizar o termo fake news. Então, eu acho muito difícil. A sociedade, ela não está madura o suficiente para ver na desinformação um problema, né? As pessoas não assumem esse problema como um problema seu, né? E todos nós caímos. Eu já caí em várias lorotas. Acho que não só caí, mas né, o colega levantou a questão do veículo, de veículos de renome publicarem notícias falsas ou mal apuradas. Isso acontece todo dia, gente. Nós somos jornalistas, trabalhamos sob pressão e, né, principalmente gente mais nova, gente que não passou por redações no passado e que trabalham basicamente com internet, não é difícil dar notícia errada e nem notícia falsa. Sim, né? Porque você está sendo... Você falou que vocês não checam notícias originadas de veículos, eu não entendi muito bem essa parte. Também está fazendo outra coisa aqui. Não checamos. A gente não abre uma verificação, ou se abriu, a gente arquiva, quando detecta que a informação teve origem em veículo de comunicação. Vocês simplesmente não mexem, é isso? Não, a gente até pode acionar o veículo, chamando atenção por um erro que ele tenha cometido, para que ele faça a correção. Uhum. Né? Mas eu acho que tem uma razão também, Sérgio. Dá para tirar um pouquinho a apresentação, só para a gente se ver melhor, depois você retoma para ela, Desculpa. por caso, Sérgio? Não. Só para a gente se ver um pouco melhor. O que acontece, assim, eu acho que tem um aspecto do Comprova, e aí eu estou falando pelo conhecimento superficial que eu tenho, que é uma distinção entre o que é uma agência de checagem de fatos, né? E aí eu acho que quando você está na checagem de fatos sob uma perspectiva de agência, aí sim você vai olhar veículo. O que o Comprova está se propondo a fazer é analisar uma questão mais comportamental de informação disseminada via rede. Nas redes sociais. Tá. Exatamente. Então, acho que é uma visão... Desinformação não profissional, vamos dizer assim, né? Exatamente. Muito profissional. Não profissional no sentido de ter rigor na produção. Sem NTB, vamos dizer assim. Mas eu acho que esse é um ponto. Agora, Sérgio, a gente acabou o tempo aqui, mas dá para a gente só concluir esse ponto que eu achei super importante. Antes de nós começarmos aqui, Juliana, eu e o Sérgio estávamos falando, antes de começar o café, sobre um selo que poderia ser fornecido para veículos que tivessem ali um compromisso com a informação apurada. Você pode falar um pouquinho disso, Sérgio, por favor? No âmbito do Projor, do Atlas da Notícia, que eu coordeno também, a gente sempre tinha uma demanda para que a gente fizesse algum tipo de distinção dos veículos de comunicação sérios e de outros, né? Mas como o Atlas é um censo, né, e ele tenta mapear toda a presença do jornalismo local no país, são 15 mil quase veículos que a gente tem mapeados na base, nós achamos que isso era impossível fazer, né? Como eu vou auferir a qualidade de um veículo jornalístico, né? Então, o que a gente acabou definindo lá, e a gente vai lançar agora nas próximas semanas, é um grupo de indicadores. Nós, no âmbito do Projor, a gente chegou à conclusão que a gente poderia avaliar 11 indicadores, que são indicadores que não são indicadores necessariamente ou diretamente de qualidade do produto jornalístico, mas de compromissos com o público. Então, para dar um exemplo, assim, entre esses 11 indicadores,
está a ter uma política de correção de erros clara e publicada no seu site, né? Ter um expediente que permita que se saiba quem são as pessoas que estão ali e que tenha uma possibilidade de contato com as pessoas da redação. Ter uma política editorial, compromisso editorial e ético que esteja também disponível e acessível ao público, né? Então, esse tipo de informação que, de alguma forma, ou indiretamente, ele incorre, ou ele influencia, ou tem influência da qualidade, ou da percepção de qualidade que o público tem nesse veículo, vai gerar, para quem tiver 8, no mínimo, dos 11 indicadores, um selo que vai poder ser aplicado no veículo, e a gente vai ter uma página para cada um dos veículos no Atlas da Notícia, dizendo quais são esses indicadores, né? Inclusive com a possibilidade do próprio público acionar o Atlas para dizer, olha, ele não tem conformidade, esse veículo não tem conformidade com esse ou aquele outro item. E aí a gente também está pensando nos veículos que têm dificuldade de produzir isso muitas vezes, no manual de boas práticas, que vai incluir, inclusive, templates. Então, o que é uma boa política de correção de erros? A gente vai oferecer um texto, né, que pode ser aplicado ao veículo, se ele estiver de acordo com aquilo, que possa ser modificado por ele, caso ele não concorde com algum dos pontos, ou ele acha que precisa incluir alguma coisa, mas já é um primeiro passo, já é uma facilidade para que o veículo possa adotar aquela política, né? Então, compromissos éticos e editoriais, por exemplo, né? É difícil que um veículo possa parar a sua redação nos dias de hoje, agora nós vamos criar isso, vamos trazer tudo isso que a gente pensa que está na nossa cabeça, botar no papel e a gente vai divulgar. Ótimo, a gente vai oferecer isso mais ou menos, ou pelo menos estruturado de alguma maneira, que você possa modificar do jeito que você queira, e que você vai aplicar e vai colocar isso lá no seu veículo. E a qualquer momento você pode dizer, olha, a partir do manual de boas práticas, a gente pensou bem aqui e achou que a gente estava com 7 indicadores só em conformidade, precisava mais, conseguimos mais 2, agora a gente já pode obter esse selo com 9/11 indicadores de conformidade, indicadores de compromisso com o público. Então, isso é uma coisa que a gente já apresentou para algumas organizações, né? Um deles vai ser um dos indicadores vai ser a vinculação a alguma das associações de jornalismo. Então, o fato de você pertencer à ANER já é um indicador, já conta como indicador, de você ser associado à ANER. De reconhecimento enquanto veículo, né, Sérgio? Isso. Então, a gente já tem algumas organizações, por exemplo, já conversei com o pessoal do IAB Brasil, que ficou interessado nisso, porque eles também envolvem anunciantes e outras coisas. Tem algumas empresas que fazem veiculação de publicidade programática que estão interessadas, já conversei com o SECOM, já tem vários organismos assim interessados nisso. Foi patrocinado pelo Google. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Google nesse sentido, Sérgio. Sim. Porque, olha só, quando você fala sobre isso, é muito interessante, porque você começa a ter alguns rigores e práticas para olhar para aquele conteúdo e falar, isso aqui é um conteúdo jornalístico com credibilidade. Será que o Google também não deveria, de alguma maneira, olhar esse tipo de certificação para, inclusive, privilegiar a indexação do conteúdo? Porque, veja só, eu vou entrar num termo técnico aqui, mas muitos de vocês devem conhecer que são o Google Core e o Web Vitals, que são os parâmetros que o Google olha para falar, olha, você vai aparecer antes ou vai aparecer depois. Não se está na hora de criar um certificado que essas plataformas indexadoras de conteúdo validem antes de indexar aquele conteúdo? Eu acho que, assim, vai depender muito da adoção que os veículos fizerem disso, né? De como os veículos adotarem esse selo. Se esse selo for bem adotado, embora a gente vá ter uma lista, mesmo que o veículo não adote o selo, não utilize o selo, a gente vai ter feito a avaliação desse veículo, e vai ter uma lista dos veículos, da conformidade desses veículos, mas se os veículos respeitarem isso e entenderem que isso é útil para eles como distinção,
provavelmente a gente consiga algumas organizações que estejam envolvidas com isso comecem a apoiar, comecem a utilizar isso como uma lista de referência, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que essa lista de referência, ela é uma demanda do mercado e provavelmente seja também do Google, só que ela não existe hoje, né? Você não tem uma lista como essa hoje. Você tem algumas iniciativas como o Trust Project, por exemplo, que é algo complexo de implementar. São poucas as empresas que estão ali, então ela não vale para uma política, para orientar uma política de anúncios, né? Então, o Google é o patrocinador disso, né? Eles não tiveram a ideia é do Atlas, eles quiseram aportar um recurso para o Atlas e a gente entendeu que seria um recurso bem utilizado se a gente, ao invés de utilizar no censo, fizesse esse projeto para tentar colocar essa distinção. E aí a gente encontrou, no compromisso com o público, na medida em que cada vez mais você está se orientando para a sua comunidade de leitores, né, o compromisso com o público como um compromisso inarredável para o veículo, né? Se não tiver compromisso com o seu público, com a sua audiência, ele vai ter muita dificuldade. Não surgem novos modelos de negócios se ele não tiver uma comunidade de leitores muito fiel, muito conectada com ele, né? Então, todos esses indicadores são indicadores que eu posso avaliar de fora, não preciso conversar com nenhum veículo para obter os dados sobre ele, né? Eu quero conversar com o veículo para que ele utilize esse selo se ele tiver em conformidade com, no mínimo, 8 desses indicadores. Perfeito. Mas a avaliação a gente vai fazer sem nenhum contato com o veículo, Perfeito. Não, claríssimo. E aí, só para a gente finalizar, esse selo, só para recapitular aqui, ele deve entrar no ar quando e qual procedimento também para que um publisher se interesse em recebê-lo? Né? A gente vai começar agora a fazer as análises. Nós vamos primeiro pegar as listas de todos os associados das 4 grandes associações nacionais de editores, né, a NER, a JOR, a NJ, a ABERT. Nós vamos começar por essas 4 associações, né, pelos filiados dessas 4 associações. E a nossa ideia é fazer em agosto o lançamento disso, já com a lista de todos os veículos que estão vinculados às associações, que já estejam em conformidade com esses indicadores. Óbvio que a gente vai fazer uma apresentação disso para todas as associações antes, para que os veículos saibam do que está se fazendo, quais são os indicadores, para que eles tenham tempo até de fazer alguns ajustes que permitam que eles estejam em conformidade, e a partir de agosto lançamos isso a público, já com a expectativa de que os veículos estejam adotando o selo, e aí a gente abre para outros veículos que não façam parte das associações, ou que não tenham sido avaliados, porque entraram depois, possam se candidatar a pedir que o seu veículo seja avaliado para participar desse projeto. Claríssimo. E ele não vai ter ônus nenhum, gratuito, vai ser gratuito, não vai se cobrar nada dos veículos. A nossa ideia é contribuir com algum nível de distinção para que quem necessite, ou quem queira fazer uma escolha, por exemplo, para fazer um anúncio, ou para fazer um estudo, mas quem queira fazer uma escolha com um pouco mais de rigor de que veículos vão ser os seus contatos, tenham nessa lista uma referência com credibilidade, uma referência importante que faça essa distinção nesse ambiente que está cada vez mais poluído de aventureiros aí, né? Perfeito. Olha, Sérgio, eu agradeço muito. Ori, o e-mail do Sérgio... Deixa eu sugerir, Demetrios, você pode passar essa apresentação para todos eles, se você quiser, ou eu posso botar o link agora aqui,
e no final tem os meus contatos ali, se eles quiserem. Perfeito, eu vou disponibilizar a apresentação para a Márcia Miranda, é a nossa jornalista aqui, ela que cuida de toda a comunicação da ANERA, ela vai disponibilizar esses dados, Uri, e através aí da nossa newsletter e nosso site você terá acesso aos contatos do Sérgio, tá? Tem alguns pontos que estão na apresentação, Demetrio, desculpe te interromper, perfeito. Que eu não deu tempo de falar, e eu no final coloquei, porque se desse tempo, algumas coisas ali sobre inteligência artificial. Então, eu vi aqui, muito interessante, aliás. Não está narrado ali, não tem uma narração daquilo, mas se vocês quiserem depois tirar qualquer tipo de dúvida, talvez seja interessante. Se você precisar eventualmente de um tempo e quiser fazer algum complemento ali textual, fique à vontade, aí é só alinhar com a Márcia mesmo e a gente... Enfim, aí a gente acerta esse detalhe, tá? Basicamente, o que vocês vão notar lá, e aí 1 minuto só para encerrar mesmo, é que eu trago alguns exemplos lá de imagens que vocês já viram, né, durante o ano passado, e que a gente pôde detectar, porque tem algumas instruções ali para detectar imagens produzidas com inteligência artificial, mas que a gente está numa nova onda agora, que essas imagens, elas continuam detectáveis, ainda é possível detectar falhas na produção dessas imagens, mas elas trazem um componente emocional muito forte. E na web você já tem uma atenção muito precária, e a sua atenção é completamente desviada para o conteúdo emocional, e você não consegue mais fazer essa distinção, você não consegue mais ter atenção a esses detalhes que estão nessas imagens, que se repetem nessas imagens, e que poderiam servir para detectar aquilo que é criado com inteligência artificial ou deepfake. Então, é só essa conclusão, e depois vocês podem olhar para isso. Muito obrigado, Sérgio. E aí, só para finalizar, a gente informar que no próximo café, Márcia, eu não sei se vai ter café na próxima semana. Eu tenho que confirmar isso também com a Regina. A gente vai ter que dar uma olhadinha. A princípio não está confirmado. Não está confirmado. O próximo café, então, se não houver na próxima semana, vai ser com o Aurison Lacerda no dia 25 de junho, já com a Regina Bucco, o Aurison Lacerda do Olhar Digital. Enfim, vamos acompanhar aí nas redes da ANER qual é o calendário aí para os próximos, tá? E para finalizar, eu queria só colocar uma questão institucional aqui. Não sei se todos aqui sabem, mas a ANER ela lançou um novo produto, que é o Laboratório de Negócios da ANER. São cursos, mini cursos que mesclam teoria e prática sobre diversos temas que abordam aí preocupações do nosso mercado, né? O primeiro é sobre Brand Publishing. As inscrições estão abertas até o dia 21 de junho. Eu vou colocar aqui o link no chat, mas acessando o site da ANER está tudo disponível. Esses cursos são absolutamente gratuitos para os afiliados da ANER, e basta se inscrever, tem um processo seletivo, basta se inscrever aí no link que está nesse conteúdo que eu compartilhei, e aí no próprio dia 25 de junho, no café do dia 25 de junho, a gente vai indicar quais foram os publishers selecionados por primeiro Lab de Negócios, tá bom? Sérgio, eu agradeço demais ter te reencontrado, admiro muito o seu trabalho, continuo te acompanhando, e vamos torcer para que na sua próxima vinda ao café eu tenha a oportunidade também de estar junto. Foi uma feliz coincidência aqui, tá bom? Mas se eu não estiver, a Regina Bucco com certeza vai fazer um trabalho exemplar também aí, vai conseguir extrair o máximo de informações de você, tá bom? Perfeito, muito obrigado pelo convite, espero que tenha sido de alguma maneira útil para vocês, espero reencontrá-los em breve. Tá certo, obrigado, gente, uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.